Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez, fim de semana bem agitado pelo mundo. Nos Estados Unidos, muita dúvida sobre a eficiência do serviço secreto americano. Ex-presidente Donald Trump não perde a vida por muito pouco. Começou a Convenção Nacional do Partido Republicano e Donald Trump deve anunciar o nome do vice que concorre na chapa dele. E deputado quer CPI dos presentes para investigar os recebidos pelos presidentes desde 2003. São os destaques de nosso programa de hoje, com muitos convidados bem legais para falar sobre os últimos acontecimentos. Acompanhe com a gente. And if you want to really see something that said, take a look at what happened. O Serviço Secreto Americano foi criado para cuidar e proteger todos os presidentes dos Estados Unidos, assim como os vices, os ex-presidentes e os candidatos nas eleições à Casa Branca. Os agentes são muito bem treinados para essa dura função, pelo menos era o que achávamos. Mas o que aconteceu no fim de semana, no sábado, em Butler, no estado da Pensilvânia, está sendo encarado como uma falha grosseira, muito grosseira do sistema de segurança. Especialistas no mundo inteiro questionam a eficiência do serviço secreto que foi colocado à prova e falhou. Muita gente tem tomado cuidado ao analisar o trabalho dos agentes, dizendo inclusive que eles foram rápidos e salvaram a vida do candidato. Mas foram rápidos em quê? Na resposta aos disparos? Eles já estavam com o suspeito na mira. Se for nesse quesito, então falharam e feio. Por mais que digam que os agentes foram espetaculares, houve disparos que terminaram com 2 pessoas inocentes gravemente feridas. Elas estavam assistindo o discurso de Trump. Um tiro que seja disparado já é sinal de falha no sistema de segurança. O suspeito estava bem longe do local do evento e em uma posição bem elevada, ao ponto de ter uma visão de cima do palco onde se encontrava o ex-presidente. Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, teve tempo suficiente para se preparar. Mas foi um disparo que mostrou um certo conhecimento, um certo profissionalismo dele. Os disparos foram feitos, segundo as autoridades, a 137 metros de distância. E só não acertou em cheio a cabeça do ex-presidente porque ele virou na hora H. O site Poder 360 fez um gráfico excelente mostrando a trajetória do disparo, ou seja, ia ser certeiro. Trump dentro da margem do inesperado, do imprevisível, que é mexer o corpo fora do tempo de ação, surpreendeu o agressor. Foi milagre? Foi. Caso contrário, ele não estaria mais no mundo para contar essa história. Se o projétil passa 2 centímetros apenas para dentro, já era. A cabeça do ex-presidente teria explodido. O atirador foi morto imediatamente. E por quê? Porque já estava na mira dos snipers do serviço secreto. E por que deixaram ele atirar? Esperaram o quê para agir? Essa é uma pergunta que ninguém ainda tem a resposta. Mas são muitas que começam a surgir. Hoje a gente está com um time muito bom, um monte de especialistas para comentar esse assunto. Temos o coronel Gerson Gomes, coronel do Exército Brasileiro, diretamente dos Estados Unidos, e os deputados Paulo Bilinski e Rodrigo Marcon, os 2 do PL de São Paulo e Rio Grande do Sul, respectivamente. Senhores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa de hoje. E eu gostaria de começar com o deputado Paulo Bilinski, que já foi instrutor de tiro, conhece muito bem desse assunto.
Deputado, como se ouviu essa situação que está bem estranha para uma análise mundial? Seja bem-vindo. Paulo, muito obrigado pela oportunidade. Quero agradecer aqui a audiência e deixar alguns pontos de consideração aqui para vocês. Do ponto de vista técnico, né, eu fiz o curso de proteção de dignitários da Polícia de Miami em 2018, eles são um dos maiores, né, um dos departamentos com maior número de especialistas nesse tema nos Estados Unidos e disponibilizam vagas para o mundo inteiro para que essas pessoas venham até Miami para aprender sobre proteção de dignitários. E nesse curso a gente estuda muito a questão de quais são os círculos de proteção, né, do mais próximo das pessoas que estão ao lado do presidente até o mais externo, que é composto por policiais locais, por bombeiros que vão fazer toda essa varredura e toda essa garantia de que o ambiente todo está correto. O decreto atua de forma preventiva, de forma prévia à chegada do presidente, ele isola diversas áreas, ele protege diversos acessos, ele evita ataques de drones, ele evita ataques de atiradores nessa posição, né, nessa posição privilegiada de atiradores de elite, de snipers, e ali a gente tem uma distância muito pequena entre o Trump e o atirador. 150 metros, né, seria aí o equivalente a 3 quadras, mais ou menos, né? No Brasil, falar em quadra não é muito homogêneo, mas seria mais ou menos ali a distância de 3 quadras. Quando a gente fala em 150 metros, é uma distância muito curta, até mesmo para pensar que deveria ter um sniper numa posição para proteger o presidente desse atirador, né? Um atirador de precisão alta, né? Ele não vai arriscar fazer um disparo a 150 metros, ele vai buscar uma posição a 400, 500, 600 metros de distância, são disparos facilmente realizáveis, né? Muita gente está discutindo, é um tiro difícil, é um tiro fácil. Olha, para quem está com uma arma longa, bem posicionado, com o aparelho de pontaria, 100, 150 metros é um tiro fácil, não é difícil, tá? Por que ele mirou na cabeça do presidente? Porque é normal hoje em dia as autoridades utilizarem vestimentas à prova de balas, né? Então, o pessoal olha e pensa, mas é um terno. Sim, mas é um terno reforçado. É um terno que tem placas balísticas no peito, nas costas, nas regiões para proteger os órgãos vitais. E a cabeça é o ponto exposto, né? Então o atirador buscou um disparo para realmente matar, assassinar o presidente Trump. O pessoal está falando, o tempo de resposta dos atiradores do serviço secreto, a gente não tem a informação de que eles eram do serviço secreto, eles poderiam ser policiais dando apoio, né, policiais locais dando apoio para essa função, mas esses atiradores responderam de forma rápida, mas existiu uma falha muito grande, que foi permitir que esse atirador estivesse nessa distância, nesse local, né, permitir que ele estivesse com uma linha de visão perfeita, que ele estivesse numa posição elevada. Isso aí foi um erro muito grotesco. E a gente tem relatos no local de pessoas que disseram que avistaram o cara subindo no telhado, avistaram o cara rastejando no telhado, avisaram as autoridades, mesmo assim nada foi feito até o começo dos disparos. Acredito que a gente... Sim, pode concluir. Não, pode concluir. Eu acredito que a gente tem que aguardar um pouquinho para receber uma informação oficial se os atiradores do serviço secreto, responsáveis pela segurança, se eles tinham aquele cara, né, na mira, se eles estavam posicionados para neutralizar aquele cara, ou se não estavam, né? Existem relatos de um lado e relatos do outro. Eu acho que a gente ainda vai obter informação para entender o tamanho da falha, mas que houve. Tá? Isso eu posso dizer com certeza absoluta. Tá certo. E agora eu quero ouvir o deputado Rodrigo Marcon. Deputado, como é que o senhor analisa essa ação extrema envolvendo um integrante da esquerda, já que o atirador foi comprovadamente identificado como militante da esquerda nos Estados Unidos? Primeiro, deixa ele fazer uma correção rapidinha, né? Senão a minha mãe lá no céu vai ficar chateada. É Maurício Marcon, né? Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Vamos trocar aqui. A gente se confunde, tá tudo certo. A gente está com o Rodrigo na mente aqui. Não tem problema. Bom, quando a gente analisa a questão americana, é bom a gente puxar um histórico aqui, que esse fato só aconteceu 8 vezes
na história americana, né? Em 4 delas houve o êxito do agressor, né? Houve o assassinato do presidente, 3 republicanos e um democrata. A gente teve também na história outras tentativas que foram frustradas. E agora a gente teve essa 8ª tentativa de assassinar um ex-presidente americano. Bom, o mundo hoje, ele vive uma invasão da Rússia à Ucrânia, a gente tem uma tensão na China, a gente tem crescentes tensões na própria Europa e a gente vê um avanço propriamente do modelo onde os Estados Unidos não estejam presentes em muitas localidades do mundo. Isso traria, caso tivesse tido sucesso esse assassinato do presidente americano, do futuro presidente agora, acho que é meio que um consenso que a gente tem, já que Donald Trump será eleito presidente americano, isso traria uma revolução muito perigosa, tanto na política americana quanto para o mundo, né? A gente não sabe como as forças políticas do mundo iriam repercutir este assassinato caso ele tivesse obtido êxito. Como tu bem falou, né? O jovem ali se identificava com o partido de esquerda, ao contrário do que a maioria da imprensa diz. Quem bota em prática o ódio normalmente são esquerdistas, né? A direita ela costuma muito mais defender propriamente em prática a democracia do que não só em palavras, coisa que é feita pela esquerda, e a gente tem visto isso inclusive nos telejornais, né? Principalmente ligados ao Grupo Globo aí, tentando minimizar o que aconteceu nos Estados Unidos, que foi algo gravíssimo. Então eu acredito que foi algo muito sério, né? Ele decidiu a eleição, a gente teve um exemplo em 1981, quando o Ronald Reagan estava no começo do seu primeiro mandato, ele sofreu um atentado em 84 na sua reeleição, ele obteve êxito em 49 dos 50 estados americanos, um fato dificílimo de acontecer. Ele só perdeu em Colômbia, que era onde o seu adversário democrata era oriundo, por 3.600 votos aproximadamente. Então eu acredito que se naquela época, 3 anos depois, nós tivemos uma vitória avassaladora de Reagan, eu acredito que Trump talvez chegue aos números que Reagan conseguiu, porque realmente a vitória vai ser estrondosa, e eu não tenho dúvidas, eu acho que o meu colega Bilinski concorda, que os rumos do mundo, após esse atentado e após a eleição de Donald Trump, devem voltar aos trilhos e a coisa deve começar a, de novo, pacificar, porque o mundo não suporta o que está vivendo hoje na gestão de Biden. Ok, e agora chegou a vez de Gerson Gomes, diretamente dos Estados Unidos. Gerson, esse não é um caso absolutamente a ser resolvido em questão de dias, não é? O que você acha? Ô Gerson, acho que a gente está com um probleminha aí com o seu áudio. Agora sim. Agora sim, perfeito. Obrigado. Vamos lá. O Marcon, ele levantou uma questão fundamental que seria o impacto desse assassinato caso ele de fato tivesse se consolidado no sábado. Como nós já tratamos aqui, foi uma providência divina, foi algo assim inimaginável, que houve um movimento de cabeça do presidente simultaneamente ao disparo que acabou reduzindo, né, subtraindo espaço do alvo, fazendo com que o impacto, que deveria ser ou parcialmente perpendicular, ou seja, perfurando o crânio do presidente, passou só de raspão acertando a sua orelha, ou seja, uma trajetória quase paralela ali pelo movimento de cabeça. Mas algumas coisas eu queria ressaltar. Primeiro é que, de fato, é incontestável que houve uma falha na segurança. Essa falha não somente da questão da segurança de dignitários, como muito bem falou o deputado, que já tem experiência como policial civil, treinado e sabe dessas camadas de segurança, mas veja bem, eu já estive em 2 eventos com o presidente Trump depois da sua derrota, ou seja, aquela desculpa que a gente já viu algumas pessoas falando que ele ainda não é o candidato oficial e por isso não ainda recebe a segurança dos candidatos oficiais, que deve ser consolidada essa indicação apenas agora, que nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Porém, nós sabemos que todos os ex-presidentes têm uma segurança especial. E no caso do Trump, eu já estive em 2 eventos no qual ele esteve presente e eu posso te afiançar. A segurança que é feita é muito grande e é feita com cuidado. Como muito bem nos colocou o deputado que tem essa experiência, é feita com uma coordenação. Existe um coordenador dessa segurança que coloca a polícia local, vários tipos de especialistas, e aqueles 2 snipers que estavam no telhado à retaguarda do presidente, aparentemente, eles engajaram o alvo com tempo hábil. Porém,
há uma falha que, para mim, é indesculpável e inadmissível, que foi a seguinte: nós temos imagens de várias pessoas que viram o atirador subindo no telhado, armado, rastejando, se posicionando, e essas imagens e pessoas alertando e apontando aconteceram de 2 a 3 minutos antes do disparo. Significa que os policiais que foram alertados, que houve policiais alertados, deveriam ter deflagrado algo que é básico, que é retirar o dignitário, ou seja, a autoridade do local da cena, até que fosse esclarecido. Então, houve tempo hábil de ser deflagrada a reação básica, que era retirá-lo do local até que a ameaça fosse, de qualquer maneira, debelada ou fosse esclarecida a situação. E não aconteceu. Alguém falhou nessa decisão. Esperaram demais e nós vimos o que aconteceu. 2 pessoas mortas, não somente o atirador, quanto alguém da assistência, e nós temos uma segunda pessoa gravemente ferida, que eu não sei ainda se tem chance de sobreviver. Tá certo. E agora eu gostaria de passar também para o deputado Paulo Bellinski, porque ele está com um tempo muito curto, tem um compromisso muito importante daqui a pouco. Nós agradecemos aí, né, a sua generosidade em participar conosco, mas eu queria lhe perguntar agora o seguinte: essa manhã nós recebemos uma informação do atirador, que seria uma informação dada pelo próprio atirador, a pessoa que abateu o assassino. Ele teria dito que estava com o suspeito já na mira há muito tempo e esperando o sinal verde que deveria ser dado pelo chefe dele do serviço secreto. E o chefe dele demorou muito para dar o green light, né? Ou seja, o vai. O que ele estava esperando? Isso aí já não seria uma falha? O que passa para a gente, na sua opinião? Será que foi incompetência ou conivência, deputado? Olha, quando a gente fala em Estados Unidos, as coisas ficam um pouco mais complexas, né? Até hoje tem muita gente que diz que foi a CIA que matou JFK, né? Ou que... então, assim, eu não posso afirmar ainda com detalhes essa situação, porque eu não consegui confirmar ela. Eu obtive também esses dados de fontes diferentes, mas eu não consigo uma fonte oficial ainda para me dizer, não, realmente foi isso que aconteceu. Eu posso traçar um paralelo com o Brasil, né? Quando a gente está falando de situações no Brasil, a gente está falando de gerenciamento de crises, não existe essa dependência de uma autorização para um disparo, né? O policial, se ele encontra a ameaça, se ele tem a capacidade de realizar o disparo, neutralizar essa ameaça sem causar um dano maior a terceiros, ele tem plena liberdade para fazer isso. O policial, ele tem também que levar em consideração 1 milhão de coisas, ele é um ser humano, né? Então, se por algum motivo ele não tinha certeza absoluta de que era uma arma de fogo ou que aquele era um criminoso e não um policial numa posição também de contra-atirador, é complexo, tá? Eu acredito que o americano ele é muito bom numa coisa que talvez o brasileiro não seja, que é prestação de contas e esclarecimento e investigação, né? Então, eu acredito que a gente vai obter essa informação oficial, eventualmente a gente vai descobrir se ocorreu uma falha do atirador, se foi uma falha da equipe de segurança em volta, se foi uma falha do coordenador da equipe, a gente vai descobrir tudo isso. Mas, se eu fosse o Donald Trump, eu iria substituir todo mundo que estava nessa equipe aí, porque essa falha foi muito grave. Eu queria que as pessoas se colocassem no lugar do Trump por um segundo, né? De pensar que você esteve a milímetros de ter a sua cabeça explodida em rede nacional, né? Eu acho que a posição desse homem hoje é completamente diferente. E só para concluir o meu raciocínio, o paralelo com Jair Messias Bolsonaro é absurdo, né? Em que sentido? Tentaram prender o Trump, não conseguiram, tentaram deixar o Trump inelegível, não conseguiram. E Tucker Carlson já falou isso faz 6 meses. O próximo passo é tentar matar ele, né? Tentar matar ele porque é tirar o Donald Trump da corrida eleitoral. E o que a gente está vendo é justamente o que acontece com um país quando você tem a remoção ou a tentativa de remoção
de um candidato representando a direita e o conservadorismo de uma eleição tão importante. Então, se tentarem prender o presidente Bolsonaro, se tentarem deixar o presidente Bolsonaro inelegível de forma definitiva, ou tentarem matar ele como tentaram em 2018, esse é o nível de desespero que um representante conservador causa na esquerda global, né? Então, a gente tem que rezar muito pelos nossos líderes, rezar muito pela saúde do nosso presidente, pelo presidente Trump, Milley, todos os líderes da direita, porque o mundo é um mundo mais livre graças a todos eles. Eu quero agradecer demais aqui a oportunidade de estar com vocês, fico muito feliz de participar, podem me chamar sempre, e infelizmente eu vou ter que sair aqui, que a gente está numa agenda apertada, mas fica o meu grande abraço e o meu carinho para todos. Tá certo, deputado. Paulo Bilinski, muitíssimo obrigado e pode ter certeza que nós vamos chamá-lo outra vez. Aos outros dois eu vou pedir licença só um pouquinho, porque nós vamos conversar agora com um dos nossos apoiadores, que é muito importante para nós, que vai falar sobre problema de dores pelo corpo. Ele é o Andrei Andrade. Alô, Andrei, você já está na linha? Com certeza, Paulo. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nessa audiência maravilhosa, falando desse produto também maravilhoso, né? Quando o assunto é bom, quando a notícia é boa, o produto também tem que acompanhar, tem que ser coisa boa. E é por isso que eu falo para você, se você sofre com dor, você que já tomou de tudo, já tomou Orapronobis, já tomou cálcio, colágeno, já tomou diversos produtos para dor e não resolveu, eu vou apresentar para você, gente, o Articulark. É o único produto no Brasil capaz de acabar com a dor a partir da primeira semana de uso. Não é exagero, gente. Primeira semana de uso eu digo por quê? Porque ele é rico, ele é um produto que tem uma fórmula premium. É um produto que tem condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e é o único produto em território nacional com ácido hialurônico ortopédico em cápsulas. O que significa isso, Andrei? Olha só, gente. Você que tem um desgaste acentuado no joelho, você que tem uma inflamação crônica, você que tem, por exemplo, uma artrose, tá batendo osso que impede você de trabalhar, que impede você de fazer as coisas do dia a dia. Por exemplo, você chega em casa cansado, não consegue dar aquela atenção para a esposa, não consegue fazer uma viagem, aproveitar, bater uma bolinha de final de semana, ou até mesmo fazer uma faxina em casa. Não aguenta, porque o joelho está desgastado. Gente, o ácido hialurônico, ele tem o poder de reconstruir, de preencher os espaços vazios aonde a cartilagem foi embora. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um desgaste acentuado, ela vai numa clínica ortopédica, o ortopedista ele faz a ressonância e na ressonância, quando acusa o desgaste, ele vai te dar duas opções. Primeiro, cirurgia, inserção de prótese. Segundo, tratamento com ácido hialurônico, que é muito mais eficaz porque a cirurgia, a prótese, você coloca e você pode ter o efeito colateral de você não ter o organismo não aceitar a prótese e aí você ter a rejeição. Já o ácido hialurônico, ele protege, ele reconstrói toda a cartilagem de forma natural e não deixa mais o osso bater com o osso. Ou seja, você vai ter um produto que vai substituir até uma cirurgia. Pois é, devido a ele ter o ácido hialurônico. Então você que está sofrendo com muitas dores, você que tem artrite, você que tem artrose, você que tem bursite, tendinite, fibromialgia, hérnia de disco, bico de papagaio, você que não aguenta mais gastar dinheiro com medicação de farmácia. Compra remédio, não dá certo, faz tratamento, não funciona, e aí você se pega e fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Já tentei de tudo e não deu resultado. 2 cápsulas ao dia do Articulark. Eu garanto pra você, você vai mudar de vida e vai contar também o seu resultado aqui com a gente. Então, gente, olha só. 2 cápsulas ao dia do Articulark, tratamento completo, você vai receber na porta da sua casa. E olha, Paulo, hoje eu vou fazer o seguinte, além do que você está mostrando aí na programação, né, que são os brindes, que é o kit que vai completo, hoje vai ter algo especial e um desconto também especial, viu, Paulo? Que bom. Qual é o desconto especial? Olha e só, a forma Paulo, de pagamento também, viu, Andrei?
Com certeza, Paulo. Vamos lá, olha só. Hoje, para os 300 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, tá? Ligou hoje, vai receber na porta de casa, não paga frete, não paga entrega, vai receber o tratamento completo do articular. De presente, você vai receber as 2 pomadas, que é sensação. Gente, essas pomadas são pomadas especiais, é um tratamento termoterápico. Uma pomada você aplica de dia, que é a pomada branca, ela é a base de ora pronobis, arnica, gengibre, camomila. E a outra pomada é a pomada preta, que é esquenta. Essa você passa de noite antes de dormir. Tomou banho, passa a pomada, ela tem ácido hialurônico, magnésio de malato, erva baleeira e ainda tem colágeno, gente. É a única pomada no Brasil com ácido hialurônico e colágeno, gente. É maravilhoso, é produto de primeira linha, é produto de qualidade. É E o Andrei, que você precisa para acabar. Oi. e a forma de pagamento, Andrei? Forma de pagamento, Paulo, é o seguinte. Forma de pagamento, você recebe o produto primeiro em casa, não paga frete, não paga entrega. O pagamento, você pode escolher pagamento pelo cartão, Pix. A forma de pagamento é o que menos importa. O importante, Paulo, é que você recebe em casa primeiro e o pagamento você faz só a partir do mês de agosto. Ou Uau, seja, muito bom. melhora primeiro e paga depois. Mas, Paulo, tem que ligar hoje nesse telefone aqui, ó, no 0800 591 4391. 0800 591 4391. Além de tudo isso, ainda ganha o relógio smartwatch e o tapete massageador para os pés, para você fazer aquela massagem e melhorar. E hoje eu vou acrescentar um item a mais, hein? Ligou hoje, vai ganhar um Ora Pronobis totalmente de graça, mas tem que ligar. 0800 591 4391. Tá sofrendo com dor? A dor não passa articular aqui. Tá 0800 certo. 591 4391, Paulo. Valeu, Andrei. Obrigado e até a próxima. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa. Estamos conversando agora, da agora até o final. Nós vamos apenas com o deputado Maurício Marcon e o coronel Gerson Gomes, diretamente dos Estados Unidos. E agora há pouco a gente estava falando sobre essa situação com o deputado Paulo Bilinski, de que o que aconteceu, o atentado contra o presidente Trump, por muito pouco, nós teríamos visto a cabeça dele explodindo em rede nacional, coisa absurda. Deputado Marcon, logo depois, o presidente Joe Biden fez um pronunciamento na televisão dizendo que condenava o ato e que não há espaço nos Estados Unidos para esse tipo de violência. A pergunta é, será que ele sentiu que ele já perdeu essa corrida eleitoral, na sua opinião? Na minha opinião, ele nem sabe que está vivo, sinceramente, Paulo. A situação dele é tão delicada que a gente acompanha o debate, a gente acompanha as falas dele, e eu acho, inclusive, uma desumanidade manter ele na corrida presidencial, porque ele não tem mais condições, né? Isso não é um demérito ao presidente Biden. Nós, se tivermos uma vida longa, provavelmente também teremos problemas com a velhice. É algo humano, não é algo... ele é um ser humano, ele pode ser o presidente dos Estados Unidos, mas ele é um ser humano. Eu acho que ele deveria se cuidar dos últimos anos de vida que ele tem e passar o bastão, né? Eu acho que o ser humano, às vezes, ele acha que ele é para sempre, e nós não somos. Eu acho que o presidente Biden deveria ter esse gesto de grandeza, pelo menos, para terminar sua carreira. Sobre o que o Paulo falou, Paulo Bilinski, eu queria chamar a atenção sobre um detalhe, né? Os centímetros que separaram Donald Trump da morte foram os mesmos centímetros que separaram Jair Bolsonaro da morte, né? A gente teve por diversas vezes especialistas, médicos, afirmando que se a facada tivesse sido poucos centímetros mais para dentro, né, que seria mais para o intestino mesmo, a gente poderia ter tido um desfecho diferente do que foi do presidente Bolsonaro. Então, eu que sou um católico, apostólico, romano, praticante, eu acredito que a direita representa o bem e a esquerda representa o mal aqui na nossa humilde terra. Eu acredito que Deus interviu sim, e ele tem grandes planos para o mandato de Trump, para que o mundo volte a ter um pouco de sensibilidade, né? Eu vi, por exemplo, durante o debate, o Biden defendendo o assassinato de bebês, né, o aborto, a qualquer
período de gestação, dando como se aquilo não fosse um ser humano, né? E a gente vê que isso certamente o diabo defenderia caso estivesse aqui na Terra, e ele tem seus representantes, enquanto o Trump se opunha a essa ideia. Então, dentre outras coisas, drogadição, então, enfim, tantas coisas que a gente tem de diferente da esquerda, eu acho que o Trump representa isso muito bem. E eu tenho certeza, como eu falei anteriormente, o bem sempre vence, por mais difícil que seja, e o Trump vai ser eleito presidente americano e em 20 de janeiro tomará posse e fará um grande mandato. E essa tentativa de assassinato se assemelha bastante ao que aconteceu com o presidente Kennedy, né? John Fitzgerald Kennedy, em 1963, que morreu com um tiro atrás do ouvido. Outros especialistas em segurança nos Estados Unidos disseram que ninguém está livre de uma situação como essa em 100%. Disseram que, por mais preparado que o sistema de segurança esteja, ainda assim podem acontecer situações inesperadas. Gerson Gomes, você acha que tudo isso foi dito apenas para justificar a falha no preparo do serviço secreto? Pode ser que sim. É inadmissível que alguém esteja em cima de um telhado a 137 metros do ex-presidente Trump, ali discursando. É inadmissível porque nós sabemos que faz parte do protocolo que alguém do serviço secreto ocupe a posição do presidente minutos antes do evento, faça uma varredura de 360 graus, confirmando por rádio, ou seja, que todas as posições que tenham visada sobre o local do presidente estão ali mobiliadas, estão seguras com agentes dentro daquelas camadas que o Paulo Bilinski nos falou no início do programa. Então, sim, eu creio que houve uma falha, não há dúvida que não poderia ter acontecido. Como eu falei anteriormente, a segunda falha, talvez mais grave, tenha sido deixar que o presidente continuasse discursando. Então, sim, houve uma falha. Agora, se foi proposital, se houve alguém infiltrado, se era um lobo solitário, né, como nós conhecemos esse termo no Brasil muito bem, a comparação com o evento com o presidente Bolsonaro é muito pertinente. E nós também sabemos que dificilmente aconteceu esse evento com esse jovem de 20 anos conseguir adentrar aquele local ali tão seguro, acessar o telhado, 3 minutos, todo mundo alertando. Obviamente que a polícia avisou pelo rádio, obviamente que algumas providências poderiam ser tomadas, mas uma coisa é verdade, realmente aqui nos Estados Unidos, acho muito difícil que eles consigam encontrar um delegado da Polícia Federal que chegue à conclusão de que foi um lobo solitário e que não houve responsabilidades. Eu creio sim que aqui algumas pessoas serão chamadas à responsabilização e também acredito que se houve o apoio e houve participação de outras pessoas, isso será esclarecido. Vamos aguardar. Deputado Maurício Marcon, teve gente no Brasil, principalmente da esquerda, que fez muito meme disso aí, né? Dizendo que o Donald Trump, insinuando que Donald Trump, né, baixou, que foi coisa falsa, muito político. Inclusive um que acabou escapando aí da cassação do mandato pelas rachadinhas. Como é que o senhor acha, como é que o senhor vê essa movimentação desse pessoal da esquerda fazendo uma crítica com relação a um assunto tão sério como foi esse? Primeiro, Paulo, que Trump não precisaria disso para vencer as eleições. Todas as pesquisas já davam como ele sendo franco favorito, inclusive nas casas de aposta, que é um sentimento que tu tem da confiança que as pessoas têm em determinada coisa. O Trump já estava pagando muito pouco para ele ser eleito presidente dos Estados Unidos, tamanha era a confiança. Dos swing states americanos, as pesquisas davam como ele estando na frente em todos, né? Então ele não precisaria desse teatro, digamos assim, que a esquerda argumenta que ele teria feito para se eleger. O deputado que tu mencionou é André Janones, ele realmente foi, por obra do seu padrinho agora, né, o Boulos, que quer ser prefeito de São Paulo, absolvido, digamos, o processo não foi continuado na comissão de ética, mas nós, né, na liderança da minoria, a Bia Kicis, apresentou um recurso e essa absolvição dele, não prosseguimento do processo, deve ser levado a plenário para que nós, perante todos os deputados, possam dizer se é algo normal ou não a questão da rachadinha. Além de Janones, é bom a gente lembrar que o próprio Grupo Globo, inclusive a Folha também, tentaram minimizar
né? A gente teve uma situação, inclusive, constrangedora no Jornal das 8, que eu nem sabia que existia na Globo News, mas a gente acaba vendo os recortes, de um suposto analista dizendo que tudo não passaria de um teatro. Né? Ora, é lamentável que nós tenhamos uma imprensa que, quando há mortos, inclusive envolvidos, um inocente, um bombeiro, que estava lá praticando o seu direito da democracia, de apoiar quem ele julga ser o melhor para o seu país, foi assassinado defendendo a sua família, pelos relatos que a gente tem, ser menosprezado como sendo apenas um ator que vendeu a sua vida lá para participar de um teatro, né? Então, o nível que nós chegamos no Brasil de imprensa, realmente, quando a gente acha que chegou ao subsolo, eles vão lá e cavam um pouco mais. Isso entristece, né? Nós que realmente defendemos a democracia, né? Nós que defendemos verdadeiramente a justiça, onde os culpados sejam punidos. Para tu ter uma ideia, Paulo, esse deputado, André Janones, ele não está no inquérito das fake news de Alexandre de Moraes. Ele, que é o maior propagador de mentiras do Brasil, não foi incluído até agora neste inquérito de Alexandre de Moraes, que, aliás, se tem alguém no Brasil que deve ter medo da eleição de Trump, é Alexandre de Moraes. Porque os ataques aos direitos humanos que ele faz no nosso país, tenho certeza que não passarão impunes quando os Estados Unidos tiver um presidente de verdade, que respeite de verdade os direitos humanos, coisa que Biden nunca fez, talvez por nem ter noção do que está fazendo. Gerson Gomes, hoje começa finalmente a Convenção Nacional do Partido Republicano. Depois desse episódio com o presidente Trump na Pensilvânia, o que nós podemos esperar para essa convenção de hoje em Milwaukee? Pois é, muita gente especulando se o presidente Trump adotaria uma posição vitimista e, como muito bem falou Marcon, na realidade o presidente Trump já liderava as pesquisas e, inclusive, não deve utilizar esse evento, essa tentativa de homicídio para avançar sobre até mesmo o Partido Democrata. Não, eu creio que ele deve avançar sim sobre os independentes e até mesmo aqueles que resistiam à sua presença no próprio Partido Republicano. Eu creio, inclusive, que democratas moderados já começam a se manifestar publicamente que eles reconhecem não somente a impossibilidade de Biden governar os Estados Unidos, mas também reconhecem que essa extrema manifestação desse jovem, ela demonstra que sim, a esquerda tem utilizado as suas pautas, seja identitárias, sejam pautas até políticas como essa, pautas ligadas ao meio ambiente e tantas outras, em que os manifestantes são levados ao extremo, à violência. E isso é reconhecido aqui nos Estados Unidos, desde o tempo do Black Lives Matter, que a gente viu cidades inteiras sendo destruídas, atacadas, incendiadas, e que a imprensa passava o pano, minimizava. Isso agora reverbera de uma forma muito grave. Talvez no Brasil a gente não tenha ideia, mas aqui nos Estados Unidos há um trauma desse tipo de tentativa de homicídio e todos já estavam acompanhando, seja aquele processo jurídico lá com o presidente Trump lá em Nova York, todas as tentativas que aconteciam de retirá-lo da corrida eleitoral e agora parece que ele está consolidado. Há 3 vice-presidentes que podem ser anunciados hoje. Eu venho com a minha gravata vermelha e até para a nossa audiência um gesto, né, de equilíbrio aqui do nosso jornal. O Paulo se encontra com a gravata do Partido Democrata, eu me encontro aqui com a gravata do Partido Republicano, mas nós temos a possibilidade hoje de conhecermos, sim, quem será o vice-presidente que o presidente Trump deve anunciar hoje à noite. E isso é importante, né? Acho que o deputado Marcon tem uma coisa para falar sobre isso aí, porque nos Estados Unidos, Donald Trump só pode ser presidente por mais 4 anos. Não é isso, Marcon? Perfeito, Paulo. Deixa eu te defender, né? Que no Brasil o vermelho é da petezada, né? Então nós estamos cada um no seu país aí representando os conservadores. Mas o Gerson está nos né? Estados Unidos, está tudo certo. Não, ele tá lá, porque lá o Partido Republicano é vermelho e tá tudo certo. Mas só para te defender, você tem um advogado aqui. Exatamente o que tu falou. Muitos questionam, né, que o Donald Trump possa concorrer à reeleição, mas lá a Constituição ela é diferente, né? Lá ela permite só que um presidente tenha 2 mandatos, independente se for
contínuos ou de forma não contínua, como é o caso do presidente Trump. A gente tinha agora nessas discussões sobre uma eventual substituição do candidato Biden, do presidente Biden, pelos democratas, né? E a gente percebeu que o nome de Barack Obama não foi citado em nenhum momento, simplesmente porque ele não pode também concorrer novamente ao mandato lá nos Estados Unidos. E o que chama atenção é que se tinha uma esperança por parte da esquerda, dos progressistas e do Partido Democrata, que em se substituindo o presidente Biden, os democratas teriam ainda alguma chance de vencer a eleição. Algumas pesquisas davam alguns candidatos mais apertados, outros, como a Michelle Obama, já com uma grande distância. Eu acredito, hoje, se for feita qualquer pesquisa nos Estados Unidos, não existe um americano que vença Donald Trump em novembro. Acredito que a eleição realmente está definida. Eu acho que a segurança precisa ser triplicada, quadruplicada. Realmente inaceitável que um jovem, se foi mesmo um lobo solitário, possa subir num telhado a pouco mais de 100 metros com uma R-15 e possa efetuar um disparo de precisão contra um candidato, teoricamente, o homem mais poderoso do mundo daqui 3, 4 meses, né? Isso é inaceitável. Então, eu acredito que realmente a eleição lá está definida. E a questão do vice, ela é muito importante, que como a gente conversava antes nos bastidores, esse vice provavelmente seja o candidato republicano daqui 4 anos, na eleição de 2028, já que Trump não pode concorrer. Então, essa sinalização de quem será este candidato, a gente já tem muito provavelmente o candidato que vai ser do Partido Republicano em 2028, aí sim, podendo ser reeleito em 2032. Senhores, daqui a pouco nós vamos fazer agora um rápido intervalo e a gente volta para falar de Brasil, de assunto bem interessante. Mas antes agora eu peço esse tempinho para a gente dar um recado de um outro apoiador nosso, mas quem vai falar sobre saúde sexual, ela que já chegou. Olá, Tatá Onofre. Fala aí, Tatá, tudo bem? Boa tarde, Paulo. Boa tarde para você que está acompanhando aqui. Olha, o recado é importante, ainda mais hoje, que é o Dia do Homem, né? Quando a gente fala de Max Viril, presta atenção. Eu tenho um recado importante para você que trabalha bastante, você que tem uma rotina exaustiva. O Max Viril é um tratamento completo, Paulo. Primeiro, porque ele aumenta o desempenho, aumenta o foco, trata o cansaço crônico. E a outra parte importante, que eu sei que não é fácil falar sobre isso, ainda mais hoje que o homem foi criado sempre para ser o pilar da casa, né? Mas não acontece, né? No dia a dia o relacionamento esfria, tem hora que é a mesma receita de bolo, não sabe o que fazer. E o Max Viril, gente, é um tratamento personalizado com tudo que o homem precisa, Paulo. Então ele regula a testosterona, que é esse hormônio masculino que é importante para absolutamente tudo, para disposição. A testosterona é importante até para a parte de energia, para a parte emocional do homem. E vai também tratar o problema de ejaculação precoce. A ejaculação rápida também é um problema que acomete muitos homens, é um constrangimento. Tomou Max Viril, ele é tão concentrado, tão forte, que você vai tomar a cada 3 dias. Uma cápsula inteligente a cada 3 dias é uma explosão de vitalidade. Não tem idade, não tem contraindicação, tem selo de qualidade, tem prêmio de melhor tratamento e o principal, o resultado é imediato. Então presta atenção, você homem que tem 30, 40 anos, 50, 60, não importa, meu amigo. Esse é um efeito imediato, é um tratamento 100% natural. Você consegue, primeiro, jogar aquele jogo por mais tempo sem falhar. Ele aumenta o desejo, aumenta a performance, destrava o corpo do homem para você atingir o máximo de potência. E você que é esposa também. A gente cuida de tudo em casa, não é assim? Então cuida também do maridão. Pega o telefone, tira um print aqui, 0800 323 0090. Anota aí, tira um print para você conhecer. Max Viril é um estimulante com efeito imediato, uma formulação única, desenvolvida para o homem com tudo que você precisa. Calibra as veias, melhora a performance, melhora o fluxo sanguíneo masculino e isso vai trazer muito mais potência. O desafio hoje, segunda-feira, você mudar o seu conhecimento, desafie o seu conhecimento. Às vezes a gente acha que não precisa, e aí conhece Max Viril, traz de volta aquela intimidade do casal, traz de volta aquela potência, aquele resultado incrível. E eu vou fazer assim. Hoje, no Dia do Homem, presta atenção. Paulo, você está preparado? Eu trouxe algo bem especial hoje para os telespectadores. Vamos lá, fala aí. Estamos preparados. Olha só. Quem ligar agora, os 200 primeiros, ou a esposa também que ligar, você que é esposa, ó, tem presente pro homem.
que é esse kit de churrasco personalizado, que é lindíssimo para o homem, mas tem presente para a esposa também. Quem ligar a esposa vai levar um kit personalizado de pedra de jade para o contorno do rosto, vai ficar lindíssima. Então tem presente para o homem com Max Viril, tem a pedra de jade também para a esposa, desconto de 50%. Então liga agora, Max Viril Power 40, anota aí. Você que é diabético, tem qualquer problema circulatório, você vai perceber a diferença com Max Viril. Você vai ter aquele jogo prolongado, uma ereção duradoura. Isso é saúde. Tratamento imediato, 100% natural. Anota aí, 0800 323 0090. Olha aqui o kit da esposa, pedra de jade. Então liga, 0800 323 0090. Max Viril, o sucesso, o melhor aliado do homem, Paulo. Tá certo, Tatá, muito obrigado e te esperamos na volta, hein? Amanhã tem mais. Tchau. Combinado, meu amigo. Muito bem, agora vamos falar de outro tema também super importante e interessante e que vai ferver em Brasília assim que acabar o recesso dos parlamentares. É uma possível CPI dos presentes dos presidentes. E quem está articulando essa CPI é quem? Ele aí, Maurício Marcon, nosso deputado que está conosco aí desde o início do programa do PL do Rio Grande do Sul. Deputado, explica para a gente melhor se essa CPI vai sair, como é que está a situação. Vamos lá, fala aí. Então, Paulo, o que a gente quer investigar é basicamente porque um dos presidentes, ex-presidentes brasileiros, é investigado por vender supostos presentes, né? Quando tu recebe um presente que ele é dado a ti, calculo eu que pela inteligência humana, pela história humana, tu faz o que tu quer com esse presente, né? Mas como não conseguem colocar a pecha de corrupto, não acharam nada na história do presidente Bolsonaro, tentam, inclusive, dizer que ele fraudou o Zé Gotinha, né? A primeira vez na história que o Zé Gotinha foi passado para trás e, teoricamente, a carteirinha de vacinação teria sido também adulterada, acumulando os crimes de falsificação do Zé Gotinha. Então, nada mais justo que nós investigarmos, porque nós temos um presidente que usa um relógio de 80 mil reais, Piaget, eu acho que é assim que falam, também não entendo muito de marca, que recebeu também um presente de um outro presidente, Jacques Chirac, francês, e ele pode usar, né? Será que se ele perder esse relógio, ou se der para alguém, também vai ser processado e vai ser um crime? Bom, eu acho que como a justiça no Brasil, infelizmente, nos últimos tempos está sendo parcial, ao invés de ser imparcial, eu acho que cabe ao Congresso também fazer essa análise e essa investigação, para que nós possamos oferecer para a população um resultado digno, né? A gente não pode esquecer que a justiça ela não deve ter lado, ela deve ser neutra. E não é o que a gente tem visto no Brasil. Então, há sim um movimento para desconstruir o presidente Bolsonaro, que não vem tendo sucesso. A gente vê que onde o presidente Bolsonaro passa, ele arrasta multidões, parece que os seus opositores não sabem o que fazer, né? Já tentaram inventar de tudo para destruir a sua credibilidade e não conseguiram. E o que a gente tem na realidade no Brasil é tentar tirar um grande player, um defensor da direita e dos conservadores, de uma corrida presidencial que se avizinha agora em 2026. Por quê? Talvez porque ele seja contra o sistema. E ao contrário dos Estados Unidos, onde ainda a democracia é mais forte e onde a democracia e a justiça ainda imperam, no Brasil, pelo jeito, as instituições do país são usadas para atacar aqueles que tentam limpá-las. É isso que a gente tem visto no Brasil. Eu acho que faz parte do Congresso investigar isso. Na volta do recesso, deveremos levar esse assunto mais uma vez às lideranças, aos meus colegas líderes de oposição, para que nós possamos ir atrás de assinaturas e fazer essa investigação para que o Lula explique como é que ele levou 11, 12 ou 13 containers do Palácio da Alvorada quando ele saiu e nada aconteceu. Gerson, você tem alguma pergunta para fazer ao deputado Maurício Marcon sobre esse assunto da CPI? Se tiver, fica à vontade. Talvez não uma pergunta, mas dizer da minha admiração por essa iniciativa, porque há tangência com o assunto anterior que nós tratamos. Veja que hoje nós recebemos a notícia aqui nos Estados Unidos que uma juíza ela tornou aquele processo que o presidente Trump enfrentava em relação aos documentos secretos, que veio a Polícia Federal, fez toda uma encenação, entrou aqui em Mar-a-Lago, na Flórida, esse processo foi anulado. E veja que
todos os ex-presidentes, tanto o Barack Obama, nós temos casos inclusive com a Hillary Clinton também, ou seja, autoridades e presidentes anteriores também levaram parte dos documentos do seu acervo, e alguns desses documentos que eram classificados deveriam ter permanecido num local mais seguro. Isso faz parte daquele monte de documentos que o presidente tem acesso, e isso foi tratado de uma forma completamente diferente, muito similar, viu, Marcon, ao que aconteceu em relação às joias. Porque, veja bem, agora, aí no seu estado, quando houve a enchente, se descobriu, por exemplo, que havia parte dos presentes da ex-presidente Dilma Rousseff que estavam armazenados num galpão pago pelo MST. Da mesma forma, nós sabemos que parte dos presentes do presidente Lula, daqueles muitos containers, foram pagos, o armazenamento foi pago também por algumas dessas empreiteiras que estavam investigadas lá atrás. Então veja que o pau que bate em Chico não quer bater em Francisco. E aqui nos Estados Unidos, quando perceberam que há sim uma injustiça, ou seja, um foco diferente em um presidente do outro, eles corrigiram o erro. E eu creio que essa tua iniciativa, Marcon, pode acabar levando a que esse time também retire essa ideia de perseguição, porque já pensou? Se os presentes do Lula, se os presentes da Dilma forem investigados e chegar à conclusão de que eles não estão todos lá e que vários deles talvez já estejam até utilizados e em acervos de terceiros, então eu creio que você foi no caminho certo, viu, Marcon? É muito provável que a tua iniciativa faça com que o que aconteceu com a baleia, o que aconteceu com o cartão de vacina e tantas outras iniciativas meio caricatas acabem voltando atrás. Deputado, quer completar o raciocínio aí com relação ao que o Gerson falou? Sim, de forma bem rápida, assim, eu vejo que a esquerda em muitos lugares do mundo, como é nos Estados Unidos e no Brasil, ela se sente perdendo força, né? Com o advento da rede social e a perda do monopólio da informação vivido aqui no Brasil, por exemplo, pela Rede Globo, que a gente até 10 anos atrás se informava por eles, essas iniciativas deles de destruir basicamente a nação não se sustentam mais. Então eles tentam asfixiar os líderes que vão surgindo, né? A gente tem visto o presidente Bolsonaro aí, que fez um mandato limpo, sem denúncias de corrupção nem nada disso, né, tentar ser enquadrado em coisas que não inexistem, né? Eu estava comentando contigo antes, Paulo, a gente recebe presente também, as pessoas às vezes nos admiram, levam um vinho, levam alguma coisa mais de valor. Muitas vezes eu dou esse vinho para terceiros, porque realmente a gente não dá conta às vezes de tomar tudo, né? E é natural, isso não é um crime, tu receber um presente. E um detalhe importante que a gente tem a informação que o mesmo funcionário concursado que lá em 2003, durante o primeiro e segundo mandato do governo Lula, foi o mesmo funcionário concursado durante o governo Bolsonaro que dizia se o presente era personalíssimo ou não. Ou seja, não se pode inventar coisas do tipo, o presente do Bolsonaro, ele era personalíssimo, mas veja bem, esse não podia vender. O do Lula ele pode usar, dar ou fazer o que quiser. Isso não é justiça, isso não é democracia, isso não é república, isso é uma usurpação, né, de quem diz muito defender a democracia e a mesma pessoa que, por exemplo, mantém um ex-assessor do presidente Bolsonaro preso há 5 meses sem nenhuma denúncia, né? A denúncia era referida para os Estados Unidos e já foi comprovado pelos Estados Unidos, pela empresa de celular, pelo Uber, pelas imagens, pela empresa de aviação, que ele não foi, e o Alexandre de Moraes mantém esse cidadão preso completamente contra os direitos humanos, completamente contra a liberdade. Isso não tem nada democrático. E eu tenho muita esperança, viu, que com a eleição do Donald Trump, alguém coloque um freio nesses absurdos, porque o Brasil é um país estratégico que não pode ver cair num precipício como, por exemplo, caiu a Venezuela. Eu acho que o Trump vai nos ajudar para nós termos a nossa democracia e a justiça de volta. Deputado, com relação a isso que o senhor falou, do Felipe Martins, vai caber indenização contra o Estado, hein? Porque é quase um ano preso. Imagine o prejuízo que todos nós, o povo brasileiro, terá que pagar, porque isso não vai sair do bolso daqueles que condenaram, não é? Que cometeram isso. Mas com relação a esse negócio das joias, esse inquérito das joias, o senhor acha que ele é correto? Porque, veja bem, nós não temos nenhuma lei que trata
disso aí, proibindo um presidente da República em ficar com os seus presentes. Apenas a Lei 8.394, de 91, do ex-presidente Fernando Collor, que diz que o presente que o presidente ganha é inteiramente dele. Depois, um pouco mais para frente, em 2002, na saída de Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos um decreto 4.344, que define o que é de interesse da nação. Ou seja, os presentes que se enquadram como arquivista, bibliográfico ou museológico. No caso das joias, a meu ver, não cabe em nenhum desses 3 itens. O que o senhor acha disso? Eu acho que a lei deixou de ser cumprida no nosso país, não é de hoje, né? A gente tem casos como o Felipe Martins, a gente tem casos, eu tenho aqui em Caxias do Sul uma menina que estava lá no 8 de janeiro, ela chegou depois do que aconteceu, não há uma imagem dela dentro do Congresso ou nada disso. Ela foi colocada dentro de um ônibus, foi presa, ficou 61 dias presa, sem qualquer tipo de audiência de custódia. Se ela tivesse matado alguém, ela estaria na rua, né? E ela está com tornozeleira eletrônica até hoje, sem nem sequer ter sido julgada. Um absurdo sem tamanho. Então, os absurdos que a gente vem vendo no Brasil, eles não são basicamente de joias, nem de baleia, nem de cartão de vacina. Eles são um emaranhado. A gente tem também no Dias Toffoli agora, né, o único país do mundo que está tirando, né, as condenações aí da corrupção vivida durante os governos do PT. Então, realmente, nós precisamos, se nós quisermos nos desenvolver, atrair investimentos, principalmente, porque às vezes a gente pensa, a justiça está ruim, mas a economia, a coisa não vai afetar, afeta demais. Quem é que vai vir para um país onde quem manda não é a justiça, né? Quem manda é quem tem mais contatos dentro do judiciário. Isso é um absurdo completo. A gente tem visto agora também, né, aquela MP vergonhosa do governo Lula para beneficiar os irmãos Batista, um perdão de dívida também de 1 bilhão dos irmãos Batista, muito mais do que o governo federal colocou aqui no Rio Grande do Sul depois da tragédia. Então, assim, é muito triste o momento que a gente vive, né? As leis não estão sendo cumpridas, talvez pela bananice, como eu costumo dizer, do Alexandre, do Pacheco, melhor dizendo, que não faz nada, né? O Senado deveria ser o freio para esses absurdos, e o Pacheco, a gente sabe que está muito preocupado mais com seus interesses do que propriamente com os interesses da nação. Então nós caminhamos aí para ter uma eleição em 2026, eu acredito, radicalizada, principalmente no Senado, onde a gente deve ter a principal discussão se você, candidato, será ou não a favor do impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, porque não dá mais. Nós, como nação, não iremos para frente enquanto nós tivermos o desrespeito à nossa Constituição, o desrespeito às leis que regem esse país, e as pessoas que a desrespeitam seriam as que deveriam defendê-las, né? Então eu acredito que esses absurdos que a gente vem vivendo vem indignando as pessoas e trará frutos, né, contra esses absurdos já em 2026, na eleição que se avizinha. Tá certo, chegamos ao final do nosso programa. Eu queria as conclusões finais do Gerson e depois eu passo para o deputado Marcon. Gerson. Queria só concluir com duas ressalvas. A primeira é que pouca gente fala sobre isso, é que o presidente Bolsonaro, ele não ficou com nenhuma dessas joias e relógios, etc., porque ele pediu para vender. Quando houve esse imbróglio, ele pegou e resgatou esses relógios e os mandou para o Tribunal de Contas da União. Ou seja, ele não está com essas joias, não vendeu e não se beneficiou delas. Agora, se essa CPI do Marcon for para frente, eu duvido você achar todo aquele acervo, seja do Lula, seja da Dilma, porque, ao contrário do presidente Bolsonaro, que não tem nenhuma satisfação de usar essas joias presentes, tanto que mandou se desfazer, os anteriores, a essa altura, já passaram isso ali nos cobres e já transformaram em dinheiro, e várias dessas obras e obras de arte, joias, etc., é capaz de estarem, sim, em colecionadores particulares. Como saberemos? Então, Marcon, eu creio que essa tua CPI não vai decolar. Obrigado uma vez mais, Paulo, obrigado ao deputado Marcon, a satisfação revê-lo aqui. Tenho acompanhado o seu trabalho sensacional e, mais uma vez, torcendo para que o Rio Grande do Sul não seja esquecido,
A tragédia no Rio Grande do Sul demanda investimentos bilionários e até agora essa disputa política, infelizmente, não contemplou o teu Estado com os recursos necessários para que a gente veja essa reconstrução. Tem sido uma luta de muitos brasileiros e eu quero parabenizar, porque você é uma voz que não se cala. É isso aí, deputado Maurício Marcon. Vai lá. Até porque a gente precisaria entender também como é que a Janja consegue ter uma bolsa de 70 mil, um sapato de 30, né, uma blusa de 20, porque o salário do presidente Lula é o mesmo que o meu, 32 mil reais. E eu te confesso que eu não tenho como dar uma bolsa para minha esposa de 70 mil. Afinal, né, nós temos outros compromissos para honrar. Então é óbvio que existem muitos problemas aí em uma eventual prestação de contas adventa de uma CPI. Essa ideia de CPI, ela surgiu ainda depois, durante, melhor dizendo, a CPMI do 8 de janeiro, quando veio esse assunto pela primeira vez à tona das joias, e nós tentamos ver com os petistas se eles assinariam a CPI, e houve uma negativa, por isso que o assunto na época acabou arrefecendo, né? Então quem tem 2 neurônios assim que funciona mais ou menos equilibrado sabe que se tem um ladrão nesse país é o que está na presidência da República, esse sim, com diversas delações, bilhões recuperados, provas, apartamentos, triplex, pedalinho, tudo que pode ter de corrupção esse cidadão tinha, inclusive com seus tesoureiros, né, fazendo delação premiada, né, como foi o caso do Palocci, dizendo que chegava malotes com dinheiro vivo para o Lula. Então, tentam distorcer a história, mas as pessoas não são tão tapadas assim, elas sabem que se tem um corrupto nesse país, esse corrupto é Luiz Inácio Lula da Silva. Agradeço a oportunidade, Paulo, precisando só chamar, um forte abraço a todos. Olha, foi muito bom, muito obrigado aos dois, muito obrigado também ao deputado Paulo Bellinski, que saiu no início do programa, mas que deu uma contribuição maravilhosa. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Muito bem, nós ficamos por aqui com o nosso programa de hoje. Você, se tiver gostado, já sabe o que fazer, nos dê um like, compartilhe e se inscreva, porque é muito importante para nós. Muito obrigado pela companhia e nos vemos de novo amanhã, se Deus quiser. Até lá!